Glória a Deus, aleluias. Saldo a todos com a santa paz de Deus. A paz de Deus a todos meus irmãos queridos em Cristo, a todo querido ouvinte. Louvado e agradecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a irmã Tânia, sim, da plataforma do canal do YouTube. Um canal de Palavra de Deus, um canal de ensinamento do Evangelho Genuíno segundo Jesus Cristo, um canal de encaminharmos para aquele santo lugar que é o céu. Glória a Deus, aleluias. Um canal de revelação, um canal de profecia, sim, um canal onde há o Espírito Santo do Deus vivo. Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Então aqui eu abro este culto, este santo serviço de culto, pelo canal do YouTube, no nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina eternamente, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo do Deus vivo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aqui no fundo, irmãos, está o hino 140, irmãos. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, é o hino 44. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. É um hino, irmãos, que fala a respeito do sol da justiça. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Sol da justiça. É um hino. Aleluias. Que é muito rico. Ele é um hino de salvação. É um hino de salvação ao pecador, a todos nós, né? Que somos pecadores, mas remidos em Cristo Jesus. Deixa eu só pegar o hinário, irmãos, que eu achei que eu tinha pego, mas eu não peguei. Só um instantinho. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Pode ir glorificando a Deus. A irmã Tânia voltou. Ai, Jesus. Pode ir glorificando a Deus. Pode ir adorando aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, o domínio e toda a majestade está em suas mãos. Então vamos lá para o hino 44, irmãos, que é um hino que logo no início da minha, né, que o Senhor me mandou fechar um ministério e abriu esse ministério nessa graça maravilhosa, né, que é onde eu estou. Esse hino chamou muito a minha atenção. É um dos hinos que eu mais gosto, é o hino 44 e o hino 33 também, é muito lindo. Então diz assim, ó: do Pai das luzes, ó Deus vivente, veio com glória Cristo Jesus, o Santo Filho do Onipotente. É para o mundo vida e luz. Tá vendo, ó? O Santo Filho do Onipotente. O Santo Filho do Onipotente. É para o mundo vida e luz. Sol da justiça, temos agora teu resplendor. Graça trouxeste do Pai eterno, misericórdia ao pecador. O povo santo iluminado é dirigido por essa luz, pois o seu trono o Rei amado vigia sempre e o conduz. Do mal a força se enfraquece, e dissipado o seu poder. Pois é só Cristo quem prevalece, seu reino avança para vencer. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Entendeu? Então, o Senhor ele tem misericórdia do pecador, o sol da justiça, né? E todo o poder das trevas não tem chance no nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é o esplendor. Ele é a divina luz, é o total poder. Louvado e agradecido é o teu nome, Senhor Jesus. E o mal, ele retrocede, porque Jesus é o que avança para vencer. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, irmãos? Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. E assim já entraremos com a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Hoje, dia 31, último dia de janeiro. Eita glória. Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Tem um versículo que fala assim, né?
Até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. Vou colocar aqui o meu véu. Irmã Tânia, eu não tenho véu, não tenho problema. Mas vá a uma casa de oração. E assim lá, as irmãs providenciarão um véu, inário, tudo que for necessário. Tanto para os irmãos, como para o querido ouvinte. Todas para as irmãs, né? Para todas as pessoas que quiserem ir numa casa de oração, hoje está convidado. Hoje tem no Jardim Estela, casa de oração tem, e também tem ali no Piraporinha, em Diadema, hoje tem. Hoje a irmã Tânia confessa que não vai, hoje a irmã Tânia fará vários cultos, né? Esse é o primeiro, creio eu que eu ainda vou fazer mais 3 cultos ainda hoje, e uma resposta, Suriano de raça, de casa, de show de raça. Uma resposta é um vídeo bem pequenininho, né? O Senhor me pediu para fazer assim, e quem manda é o Espírito Santo, né? A irmã Tânia só obedece. Amém? Então fechemos os nossos olhos e ali o Senhor levaremos o nosso pensamento ao Redentor e Ele nos ajudará nesta noite. Amém? Do dia 31/1/2025. Levemos os nossos pensamentos na comunhão ao Todo-Poderoso. Pai Celeste, louvado é teu nome, Senhor Jesus. Entramos na tua santa e bendita presença, Pai. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, para pedir perdão, Senhor, da multidão dos nossos pecados cometidos na tua presença. Muitos são os pecados, Senhor, cometidos na tua presença, Pai. Te agradeço, Senhor, por essa força, por essa graça, por essa misericórdia, porque a tua palavra nos ensina que tu és um Deus de misericórdias. Sim, Pai, um Deus de amor, um Deus de misericórdias, mas também, Senhor, fogo consumidor. Pai, hoje imploramos, suplicamos a sua misericórdia. Glória a Deus, aleluias. E também, Senhor, para agradecer por nos prometer a coroa da vida eterna, se permanecemos firmes, forte e fiel aos teus pés, Senhor Jesus, até o fim, guardando, praticando, aprendendo a sua santa e bendita palavra. E assim herdaremos todo, Senhor, toda a glória contigo, Pai, a coroa da vida eterna. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor Jesus. Estamos aqui diante de ti, Senhor, para pedir um conselho, Pai, da sua santa e bendita palavra. Sim, Senhor, já falou conosco, Pai, através do hino, Senhor, 44, que é o hino que é o sol da justiça, onde o Senhor, Pai, é o esplendor, onde o Senhor, Pai, é a luz que nos conduz. Venha nos conduzir esta noite, Pai, por misericórdia, por caridade, Senhor. Em nome de Jesus, meu filho, seu Filho amado, Pai, Jesus o Cristo, esteja conosco, Pai, nesta noite, Pai. Esteja conosco, Senhor, dissipando todas, Pai, as potestades do maligno, tirando dos nossos corações, Senhor, tudo aquilo, Pai, que não pertence do seu santo e bendito Espírito, Senhor. Mas que nós venhamos parecer, Pai, contigo, com a mente de Cristo, Senhor, com o olhar, o andar de Cristo, Pai. É assim que o Senhor nos quer, Senhor. É assim, Pai, que vem a sua palavra para nos direcionar e para nos transformar, Senhor. Louvado e engrandecido é o teu nome, Pai. Portanto, Senhor, eu peço que faça um milagre hoje, Pai. Um milagre, Senhor, de salvação, de purificação dos lábios, Senhor, com brasas vivas do altar, Pai. Alcança os endereços, as almas, as pessoas, Senhor. Prospera o canal do YouTube, Pai, da tua filha, da tua serva, Senhor, do teu vaso, da irmã Tânia, Senhor, para onde, Pai, venha conquistar mais, Senhor, pessoas para ouvir, Senhor, a tua santa e bendita palavra, alcançar para ter, Senhor, salvação eterna, Pai, em nome de Jesus. É o que te pedimos, Pai, e te agradecemos nesta noite, porque todo aquele que bate na sua porta, Senhor, na porta da misericórdia, a porta se abre, Pai. Tudo aquele que pedimos em ti, Senhor, recebemos. Não porque merecemos, mas somos pequenos. Tu és grande, Pai, poderoso, maravilhoso, Senhor Jesus, grande, um Deus de maravilhas, e nós somos pequenos, Senhor. A irmã Tânia é pequena em ti, Senhor. Louvado e engrandecido é o teu nome. Tu és a minha rocha, a nossa rocha, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia,
O braço forte, Senhor, não é o braço da carne, não. É o braço forte. É o próprio Deus. Tem o braço estendido, Senhor. Louvado e engrandecido é o teu nome. A pedra de esquina que os edificadores a rejeitaram. E sobre essa pedra, Senhor, tu edificou a tua igreja, o teu povo, Pai. Venha nos edificar, Senhor, sobre a pedra da esquina. Sobre tu, Senhor, que é a pedra de esquina, Pai. Que és a fortaleza. O teu povo, Senhor, diante da igreja, Pai, da casa de oração. Sim, Senhor, venha nos fortalecer nessa noite, nos renovar, Pai, encher os nossos corações de fé, Pai, de esperança e direção. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor. Venha derrubar sobre nós, Pai, a tua glória, a tua presença, o teu renovo, a tua presença, Pai, que é divina, Senhor, que não se deve trocar por nada, Pai, nesta vida. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que eu liguei na terra seja ligado nos céus, tudo para a honra e glória do seu nome, e que seja feita a sua vontade, mediante a sua palavra, em nome do Senhor Jesus, que é vivo e reina eternamente. Amém? Amém, querido ouvinte? Amém, meu irmão em Cristo, glórias a Deus. Vamos lá para a palavra então, irmãos? Eu estou com um copo de água aqui, eu estou com medo de virar, porque eu sou estabanada. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor Jesus. Agora são 7h22 do dia 31 de janeiro de 2025. E vamos lá para a palavra, irmãos? Glória a Deus. Vamos aprender com o Senhor Jesus? O que diz aqui a palavra? De Daniel 6. Daniel 6, ele está numa cova, na cova dos leões. Vamos ler aqui, irmãos? Com a guia, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, diz assim, Daniel 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu só acender aqui. Vamos lá, ó. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. A respeito do reino, né? Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Daniel era fiel, irmãos. Aí como diz aqui, ó, o versículo 13 de Daniel 6. Então responderam e disseram diante do rei. Daniel, que é um dos transportados de Judá. Daniel, ele veio transportado, né, de Judá para a Babilônia, né? Da sua terra natal, da sua raiz, né? Que era Judá, fazia parte dos israelitas, né? E foi transportado, porque assim Deus quis, né? Levar para um povo totalmente corrompido, uma sociedade, né? Um povo na época totalmente corrompido, com deuses estranhos, nada a ver com o Deus de Israel, mas o Senhor Jesus assim quis. Para quê? Para que Daniel fosse exemplo, para que Daniel fosse provado diante, né, de toda aquela sociedade corrupta e ele se mantesse incorrupto, né? Se mantesse na linha ali, um servo fiel, com bons exemplos e mostrando em sua maneira de viver, em sua maneira de agir, os mandamentos, né, e os preceitos, os princípios do Deus de Israel. E Daniel fez muito bem, viu, essa tarefa aqui. Transportado de Judá, né, não tem feito caso de ti, ó rei, nem um edito que assinasse antes de 3 vezes por dia fazia a sua oração. Então Daniel era fiel, né? Eu já li aqui que Daniel era fiel. Louvado seja Deus, sim. Olha, ele era fiel, né? E neles não se achava nenhum vício nem culpa. Né? E se você ler o capítulo 6 inteirinho, né? Eu dei uma resumidinha. Aí o capítulo 6 de Daniel, no versículo 16, diz assim, ó, o rei gostava dele. O rei gostava de Daniel. Só que
aqueles príncipes, né, aqueles que estavam ali junto com Daniel, via que o rei gostava de Daniel, admirava Daniel. Só que os outros queriam ser admirados por ele. Então o que eles faziam? Eles faziam picuinhas, faziam fofoquinhas contra Daniel. Só que o rei não era bobo. O rei gostava de Daniel. Via as qualidades de Daniel. Só que esses príncipes, vendo isso, que não adiantava fofoquinha, não adiantava fazer nada desse tipo, sabe, coisa fraquinha, porque o rei gostava de Daniel. O que eles fizeram? Eles fizeram um edito. Eles fizeram algo mais pesado contra Daniel, para com que derrubasse Daniel. Então eles falaram assim para o rei: rei, que seja feito um edito, né, uma petição, e nessa petição, Shurian de Haas, de classe de show de Haas, não pode adorar nem se prostrar diante de nenhum deus sem ser o deus do rei Dário, que eram outros deuses, né? Eram deuses estranhos. Só que Daniel continuava orando, diz, né, as escrituras sagradas, que Daniel 3 vezes por dia abria a janela em direção a Jerusalém e fazia sua oração ao Deus vivo, ao Deus de Israel, né? E Daniel nem ligou para esse edito, continuava fazendo as suas orações, servindo ao Deus de Israel. Só que aquele que desobedecesse, né, esse edito do rei Dário seria jogado na cova dos leões. Então, quantas das vezes nós, irmãos, essa palavra refletindo em nossas vidas, nós fazemos algo, né, onde temos que virar as costas para outras coisas, né, e dar a frente para o nosso próprio Deus, para o Deus de Israel, né, para o único Deus vivente, né, e nisso nos colocam numa cova de leões, colocam nós em uma situação, sabe, desagradável, entendeu? Mas Daniel, ele não se corrompeu, e nós, servos de Deus, não devemos nos corromper, por nada, irmãos, por nada neste mundo devemos nos corromper, né, voltarmos atrás de algo ou ainda voltar atrás de algo, entendeu? Que decidimos fazer de acordo com a verdade, né? Com a verdade das escrituras sagradas, né? E Daniel, continuando fazendo tudo, foi jogado na cova dos leões. Só que o rei gostava dele. O rei gostava de Daniel. E o rei disse assim, ó: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E ele foi livrado mesmo da cova dos leões. Porque quando jogaram Daniel na cova dos leões, os leões dormiram. Quem não dormiu foi o rei. O rei ficou a noite inteira acordado. Ai, meu Deus, e agora, né? Eu que assinei esse edito e não tem mais como voltar atrás. Por causa daqueles invejosos, daqueles, né? Com dor de cotovelo contra Daniel. Entendeu? E o que aconteceu? Os leões dormiram e não aconteceu nada com Daniel. De manhã o rei Dário foi lá e chamou Daniel. O que Daniel fez? Daniel se levantou, acordou lá da cova dos leões e saiu tranquilamente. E o rei Dário ficou tão feliz, louvado seja Deus, que não acreditava naquilo. E ainda o rei Dário falou assim: que viva o rei de Daniel. Que viva o rei de Daniel. O Deus de Daniel, que fez o céu e a terra e tudo que nele está. E agora o rei falou assim, o rei Dário: todos aqueles, louvado seja Deus, que toda essa sociedade, que toda essa nação venha adorar e se prostrar somente diante do Deus de Daniel. Então Daniel, além dele ter passado na cova dos leões, além dele não ter transgredido em momento nenhum, ele fez uma nação inteira através daquele exemplo que ele fez, né, que ele foi incorruptível. Além de tudo aquilo ali, que já foi lindo, né, ele foi corajoso, ele foi para a cova dos leões, ele não se hesitou. Toda aquela nação, através do rei, né, da autoridade máxima naquela época ali, passaram a adorar o rei, né, e se venerar diante do rei de Daniel, do rei de Israel. Deus, ele deu essa missão para Daniel, e Daniel cumpriu assim à risca, louvado seja Deus.
E aqueles que falaram mal de Daniel, né, fizeram fazer tudo um mal para Daniel, eles agora foram jogados na cova dos leões. Só que antes mesmo, quando eles foram jogados na cova. Antes mesmo de eles chegarem no fundo da cova, os leões já pegaram ele. Já estraçalharam com eles. Eles não chegaram, não deu tempo nem de chegar no final da cova. Daniel entrou na cova, dormiu na cova, sabe? Só não faltou se alimentar lá, porque era só uma noite. Mas assim que os inimigos de Daniel foram jogados lá, não deu nem tempo, irmãos. Querido ouvinte, não deu nem tempo de chegar embaixo. Os leões já pegaram, já estraçalharam, acabaram com eles, entendeu? Então, assim, aqui o que a gente tira de tudo isso? Daniel era excelente, ele era fiel a Deus, procurava ser fiel a Deus. Daniel não se misturou, né, com os costumes, né, daquela sociedade, daqueles povos, né, totalmente diferentes, da sua cultura, da sua crença, não se misturou, ainda que ele foi totalmente ele foi aprisionado, né? Ele foi oprimido, ele foi feito muitas coisas com Daniel, mas Daniel não voltou atrás. Ele não deixou de adorar a Deus, orar, fazer suas orações por conta daqueles que estavam contra ele. Daniel foi jogado na cova dos leões, o Senhor não livrou Daniel da cova dos leões. Às vezes a gente quer ser livrado de algo, né? Deus não livrou. Mas Deus estava junto com Daniel nas covas dos leões e nada Daniel aconteceu. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. É isso que o Senhor fala aqui, né, Pai? Glórias a Deus. Então, que venhamos ser fiéis, que nem a Daniel, não se corromper com a sociedade corrupta, viver em sociedade, como todas as pessoas, entendeu? Porque ainda que nós não somos deste mundo, né, segundo a palavra de Deus, mas ainda nós vivemos aqui. Nós somos peregrinos, tem uma passagem aqui, essa passagem é curta, a nossa casa é uma provisória, já disse várias vezes que tem uma nova morada para nós, que o Senhor está preparando tudo para nós, no novo céu e na nova terra. Mas enquanto aqui estivermos, temos que respeitar as leis, respeitar as pessoas, só não podemos nos corromper diante dos outros deuses, diante das concupiscências, né, da carne, entendeu? Onde você venha pecar e o Espírito Santo do Deus vivo sair das nossas vidas. Isso nós não podemos fazer. Nós não negociamos princípios que estão dentro das Escrituras Sagradas. Nunca negociar, nunca, jamais, em hipótese alguma. E assim o Senhor nos livrará da cova dos leões. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E agora, Pai? Agora nós vamos, irmãos, para Josué 20. Isso, Senhor. Isso, vamos lá para Josué 20, irmãos. Bem rapidinho pra gente, né? Não perder tempo. Glória a Deus, aleluia. Senhor, venha sobre nós, Pai. Com a tua presença santa, Senhor. Com a tua presença doce. Lá, Josué 20. Antigo Testamento, né, irmãos? Aqui, ó. Estabelece-se as cidades de refúgio. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, irmãos. Ó. Vamos ler então. Estabelece-se as cidades de refúgio, né? Josué 20, Antigo Testamento, né? Vamos ler até onde o Senhor, esses versos aqui, até onde o Senhor ordenar. Vamos lá. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai-vos das cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador de sangue. E fugindo para alguma daquela cidade, por-se à porta da cidade, propurará as suas palavras perante os ouvidos dos anciões da cidade, então tomarão consigo da cidade e lhe darão lugar para que os habite com eles. E se o vingador de sangue e seguir, e não entrarão na sua o homicida, porquanto não feriu a... Deixa eu ver se está aqui, né?
a seu próximo com intento e não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade até que ponha o juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e verá a sua cidade e a sua casa e a cidade de onde fugiu. Então apartarão as Quedes de Galileia, da montanha de Naftali, Siquém na montanha de Efraim, Kiriate Arba, esta é Hebron na montanha de Judá. E da além do Jordão de Jericó para o oriente, apartavam-se Bezer no deserto, na campina da tribo de Rubem, Ramarote, Gileade da tribo de Gade, Golã em Bazã da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todos aqueles que já ferisse alguma pessoa por ele, para que não morresses nas mãos do vingador de sangue, até que por diante da congregação. Então o Senhor fala aqui que ele nos refugia, né? Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Aqui ele dizia, fugindo para algumas daquelas cidades, né? A porta da cidade preparar suas palavras perante os ouvidos dos anciões. Então, onde falou pelo ministério de Moisés. O homem de Deus, a mulher de Deus, sempre avisa. E está dizendo aqui, né? Você pode ler todinho, eu leio bem rápido, mas você pode ler todinho o capítulo 20 de Josué, que fala que era dos servos de Deus, do povo de Israel e todos que estivessem com ele. Louvado seja Deus. Né? Os anciões, né? Os sacerdotes, está dizendo aqui do ministério, né? O que está à frente no serviço de atendimento à Irmandade, né? Ao povo de Deus. Então, é bom você ir à casa de oração, porque você vai escutar do ancião, né? Do sacerdote. Aqui no caso do ministério que eu estou é ancião, né? E tem também os cooperadores, os diáconos e tal. E escutar a direção. Porque tem uma direção. Tem uma direção para nossas vidas todos os dias, irmão. Todos os dias, querido ouvinte. Todos os dias, não tem exceção. Assim, hoje Deus não falou comigo. Mentira. Você que não buscou. Você que não prestou atenção nos sinais. Surian de ras, de cas, de show de ras. Então, o que está dizendo aqui? Se refugie em Deus. Se for refugiar dentro da congregação, vai ficar lá trancado, irmã Tânia? Vai acontecer nada comigo? Não. Vá numa casa de oração e o Senhor falará contigo e Ele vai te proteger. E Ele vai te direcionar. E o vingador, o homem de sangue, ele está falando aqui de homens de má fé, né? Está falando aqui de malfeitores, não é que está dizendo aqui o texto? Né? A escritura aqui, essa passagem, sabe? Deus falou para Moisés e Moisés já não estava mais entre nós, né? Já não estava mais entre eles ali, o Senhor já tinha o levado. Josué assumiu a posição de Moisés e agora Deus falava com Moisés, com Josué. Josué, fala para o povo de Israel fazer assim, assim, assim. Shurian de ras, de classe, de show de ras. E esta noite o Senhor fala para ti. Vá à minha casa. Tem uma direção para você. Tem um cuidado lá para você. Tem uma proteção lá para você. Tem um direcionamento lá para você. Ninguém vai chegar perto de você. Ninguém vai te machucar. Ninguém vai te fazer nada. O Senhor fala para mim e para ti. Pode ir. O Senhor vai te dar direção. Louvado seja Deus. Amém, irmãos, querido ouvinte. Glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui muito forte, viu, irmãos? Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Agora, Pai, nós vamos para onde, Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu só colocar aqui, ó. Segundo Samuel, irmãos. A palavra é bem rápida. Segundo Samuel. Vamos lá, então, para segundo Samuel. Já apareci em segundo Samuel, capítulo 10. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. 10, 12, ó. Esforça-te, pois, esforcemos pelo nosso povo e pelas cidades dos nossos deuses, e faça o Senhor, então, o que bem aparecer aos seus olhos. Olha, uma palavra completou a outra. Ó, esforça-te, pois,
Esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Tá vendo? Pelo povo, né? Pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça, Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Então, o Senhor está falando aqui para todo mundo se esforçar. O querido ouvinte, o meu irmão em Cristo, a irmã Tânia, o que está na frente do santo serviço ali, né? De atender a irmandade. Ainda que sejam anciões, que sejam sacerdotes, todos somos homens. Todos somos seres humanos. Todos precisamos se esforçar da direção de Deus e o Senhor fará bem o que parecer aos seus olhos. Ficamos na dispensação da graça. O que é ficar na dispensação da graça? Prestando atenção na direção de Deus, prestando atenção, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, no sinal que Deus vai nos trazer, qual que é o próximo direcionamento, qual que é o próximo passo, louvado seja Deus. Quando você está direcionado por Deus, você não cai. Não cai, irmãos. Pode até dar uma balançada, mas não cai. Até firmar. Por que a gente cai às vezes? Por quê? Porque ainda não está firme. O Senhor está nos capacitando, está nos ensinando. Uns aprendem mais rápido, outros mais lentos. Mas todos nós que somos guiados, direcionados pelo Santo Espírito de Deus, nós não caímos. Entendeu? Ainda que a fornalha, você viu? Daniel entrou numa cova. Esquentou o negócio ali, pegou. Ficou, né? Mas Daniel não teve medo. Não tenhamos medo. Não tenhamos dúvida. De repente você não tem medo, mas você tem dúvida. Não fique em cima do muro. O crente, o homem, a mulher que quer servir a Deus, o pensamento tem que ser sim, sim, não, não. Não pode ficar em cima do muro. Não pode ficar cochilando, pensando em dois pensamentos, sabe? A hora eu vou. Ai, acho que eu não vou, não. Entendeu? Não. Sim, sim, não, não. Decidi, vou. Até porque esses que estão sendo direcionados nem tem mais como voltar para trás, como foi falado em outros cultos, né? Eu mesmo não quero voltar para trás, louvado seja Deus. Ainda que a fornalha, sabe? Ainda que o caminho vai se estreitando. Porque conforme você vai servindo a Deus, irmãos, parece que as coisas vão, sabe, se estreitando. Por quê? Porque a porta é estreita mesmo, a porta não é larga. Mas no final dela tem uma vitória linda. A salvação eterna, que eu quero a minha salvação eterna, eu quero estar com os santos, né? Com toda a congregação dos justos. Eu sempre busquei da minha maneira a justiça das coisas, ser justa, entendeu? Mas quando nós estamos com Deus, verdadeiramente a justiça ela se manifesta. Verdadeiramente nós aprendemos o que é a justiça de Deus e a justiça do próprio Deus se manifesta em nossas vidas. Que horas na hora que ele determinar, não falou aqui, Deus ele vai fazer, o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos ele vai fazer. Na hora certa. Enquanto isso, a gente vai buscando a face dele, orando, lendo a palavra, indo na casa de oração, abençoando pessoas. Louvado seja Deus. É caminho. Mas esteja na dispensação da graça, esteja, né, na presença de Deus e com um pensamento, não cochilando em dois. Que a sua decisão, que a sua resposta, que a sua maneira de viver seja sim ou não em dois pensamentos. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá, Senhor Jesus, para 2 Reis, Senhor Jesus. 2 Reis, Esse aqui já foi, né? 2 Reis. Só que antes a gente vai de 2 Reis. Glória a Deus, aleluia. Tá aqui pertinho, 2 Reis, 2 Reis. Segunda Reis 4. Shurian de Ras, de Clas de Shur de Ras. Aqui no 2 Reis 4, 25. 26, 25 primeiro, Partiu ela, pois, e veio o homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus, de longe disse a Geazi, seu moço, né? Eis ali a sunamita.
Então, diz aqui a escritura sagrada, essa passagem de 2 Reis 4, né, Antigo Testamento, que no Monte Carmelo, né, um homem de Deus avistou a sunamita. A sunamita era quem? A sunamita era uma mulher, serva de Deus, entendeu? E ela sempre passava por ali, né? E o homem de Deus avistou e foi cumprimentá-la, perguntá-la do seu filho, perguntar se estava tudo bem. E a sunamita, ela não passava um momento bom. Ela não passava um momento bom. Mas em momento nenhum ela falou o que estava acontecendo e ela disse assim, ó. Ela disse assim, vai tudo bem. Então, muitas das vezes a gente passa por momentos, por situações, mas a palavra de Deus nos ensina para dizer que está tudo bem. Porque quem age é o Senhor. E através do quê? Da nossa oração. Aí da oração vem a palavra e a palavra traz a solução daquilo que nós não podemos. Aquilo que podemos, venhamos a fazer. Amém? Então, que nesta noite entenda. Tá passando um período que não é legal? Tá tudo bem. Para quem que você vai contar o seu problema? Para quem você vai se manifestar? É para Deus. É pro teu Criador. É de joelho, sabe, no teu secreto ali com Deus? Shurian Derras. Joelhado, falando com o seu próprio Deus. 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. Ninguém tem intimidade em 5 minutos. Você já vai assim, eu oro 5 minutos. Você nunca vai ter intimidade com Deus. Você já viu alguém ter intimidade com alguém? Conversando 5 minutos? Não tem intimidade. Deus é um Deus de intimidade, é um Deus profundo. Ele cria raízes com nós, ele quer criar raízes, uma aliança. Várias vezes eu já falei de aliança. Então, você fale para o seu Senhor tudo o que você precisa, tudo o que está acontecendo. E o Senhor, ele vai te falar, está preparado para ouvir? Porque não adianta você só pedir as coisas que o Senhor, né, contar todos os seus anseios, as suas preocupações, os seus problemas, por que as coisas estão assim e tal. O Senhor, ele vai te responder. Só que você tem que fazer aquilo que ele vai te responder. Só que assim, a resposta que vem de Deus, nem sempre nós estamos preparados para, né? Então que você já fale assim, Senhor, me prepara para ouvir a tua resposta, né? Não vai me responder e eu não estou preparado. Me prepara, Senhor. Entendeu? E assim essa intimidade que você vai criando com o seu próprio Criador, com o nosso Senhor. Amém? Vamos lá, irmãos. E ainda aqui continua, ó, em 2 Reis, né, pai? Agora 2 Reis 6. Não. Depois é 2 Reis 6, né, Jesus? Desculpa, pai. 1 Reis. 1 Reis, pai. 1 Reis. É muito reis, viu? Hoje tem bastante reis aqui. 1 Reis 6, ó. Vamos lá para 1 Reis 6. Louvado, engrandecido é o teu nome, né, Senhor Jesus? Glória a Deus. O Senhor fala aqui, ó. Salomão edifica o templo. Shurian de Ras, de Clas, de Sol, de Ras. Edificar o templo. Edificar a sua casa. Qual que é a sua casa? Primeiro, teu coração. Depois a tua casa física, né? As coisas tudo ao redor, né? O teu coração. Quando você edifica o seu coração, quando você arruma o seu coração, toda a sua vida externa começa a se alinhar. Aí vai resolvendo os problemas externos, né? Primeiro o interno, é você e Deus, né? O seu secreto, lá como nós acabamos de falar, o secreto, o interior. Quando você estiver alinhado com o Espírito Santo, né, com a vontade, aí as coisas externas fora, elas vão se alinhando. Shurian de Ras, de Kas, de Show de Ras. Isso precisa do quê? Precisa de paciência, precisa de esperança, precisa de comunhão com Deus. Se você quer servir a Deus, precisa aprender isso. Ter comunhão com Deus, ou aprender a ouvir a voz de Deus, né? A voz de Deus, ter a sensibilidade de ouvir a Deus falando, né? O Espírito Santo de Deus, entendeu? E quando você escuta, quando você começa a aprender a ouvir, ter sensibilidade, o que Deus te pede, o que Deus te fala, aí as coisas vão começando a se alinhar em você, e tudo que está alinhado em você vai se manifestando no seu exterior. Louvado seja Deus. Então o Senhor fala aqui, ó, mês segundo, né, fevereiro, amanhã não começa fevereiro, hoje não é o último dia, glória a Deus. Esse Deus é perfeito, né, irmãos? Louvado seja Deus. Jesus, o Senhor é perfeito.
Glória a Deus. Eu louvo a Deus, meu. Eu, assim, sabe? Eu falo pra Deus todo dia, Senhor, obrigada, meu. Eu agradeço por o Senhor confiar em mim. De, sabe, acreditar em mim. Confiar não, acreditar em mim, Senhor. Que eu posso ser uma pessoa melhor, que eu posso te servir nessa terra. Louvado seja Deus. Que eu posso ser ensinada por ti, direcionada por ti, restaurada, transformada por ti. Eu louvo a Deus, irmãos, de estar aqui, transmitindo a pregação, a ministração do Evangelho, a direção do nosso Pai. Acabamos de falar, eu acabei de falar no começo do culto, que hoje é o último dia de janeiro. E o Senhor fala assim, ó, filha, fala pro meu povo, fala pro querido ouvinte, edificar o templo, mês segundo, a partir de fevereiro. Amanhã, irmãos. Daqui umas horas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Edifique seu templo. Vá à casa de oração. Aprenda a ter relacionamento, intimidade com Deus. Faça uma aliança com Deus. Se coloque na brecha, na posição de humilhação, sabe? De joelhos dobrados. Comece a conversar com Deus, comece a ter intimidade com Deus. Comece a pedir, clamar. Para aprender a andar na presença dEle. Ter a presença dEle na sua vida. Não estar em dois pensamentos. Tem hora que eu vou, tem hora que eu não vou. Ah, eu vou ou não vou, eu vou ou não vou, fico ou não fico, faço ou não faço. Não. Que seja a sua resposta uma só. Sim ou não. Não, nós já falamos no outro culto. Então, já que é sim, para Deus, entra na brecha. Qual a dificuldade de entrar diante de Deus? Qual é o medo? Qual é a preocupação? Este mundo não tem nada de bom. Deus, ele tem... O que nós falamos no hino, Sol da Justiça, o hino 44? Que ele é o esplendor, que ele é o iluminador, que ele é a luz, que ele é todo o poder. As trevas, elas retrocedem. Satanás, ele não consegue permanecer onde tem a luz. Ele pode tentar permanecer, mas conforme você vai se alinhando, você vai se aproximando, você vai se agarrando, vai se alicerçando, se aliançando com a luz, as trevas, elas vão embora. É para um certo momento, é a batalha espiritual. Sabe? O Senhor me fala aqui de batalha espiritual. É você querendo, né? Muitos, querido ouvinte, e até mesmo servos de Deus, querendo combater com o espírito. Você vai ter problemas. A tua carne vai sentir, você vai sentir quando você debater com o Espírito Santo. Quando você debater com o Espírito Santo, a tua carne vai sentir, vai gemer. Não faça isso. Vai no Espírito, aprenda a andar no Espírito. O Senhor, ele vai falar contigo na sua alma, não é na sua carne. Deus é Espírito, Deus é Santo, ele é Espírito. Ele vai falar com a tua alma. E a tua carne tem que estar alinhada à tua alma. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Amém? Minha filha mandando mensagem, eu fico totalmente desconcertada. Fico totalmente desalinhada. Então, a tua alma, o Senhor Jesus, ele quer falar com a sua alma. Não bata de frente, não deixa a sua carne debater, combater, afrontar, bater de frente com o Espírito. As coisas, vai ter problemas. Bater de frente a sua carne com o Espírito vai ter problemas. A tua carne vai gemer, vai sentir. Não permita, não faça isso. Vá no Espírito com o seu coração aberto diante do Criador, em espírito e em verdade, porque a palavra de Deus fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vai em espírito, né, com a sua alma e em verdade falar com Deus, sem dar uma dribladinha. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E quando isso? A partir de fevereiro, a partir daqui a algumas horas. Amém? E terás êxito, terás vitória, né? Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor Jesus. Então vamos lá agora para... O que mais, Pai? Agora vamos para a segunda Reis, Pai. Primeira Reis? Não. Ainda no livro de Daniel, irmãos. Vamos lá para o livro de Daniel. Novamente. Que a gente está finalizando, tá?
Shurian de Haas, de classe de show de Haas. Isaías, Jeremias, Daniel, ó. Daniel 6. Glória a Deus. Daniel 6. Não, Daniel 7, né, pá? Daniel 7, ó. Somente um versículo. Daniel 7, qual que eu tenho que ler? Ah, tá. Mas antes, ainda vamos ler aqui um 6. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas. No céu e na terra, ele livrou Daniel do poder dos leões. Então, o Senhor é ele que livra e ele que salva. Você, nós, né? Eu, irmã Tânia, o querido ouvinte, meu irmão em Cristo, nós ficamos na dispensação da graça, nós ficamos na posição. Quem nos salva é Deus, Ele que nos traz a salvação, Ele que nos abre os olhos. É Ele que nos livra, é Ele que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Ele nos livra, seja do que for, pode ser o impossível do impossível. Ele nos livra, Ele nos limpa, Ele nos liberta. Ele faz todas as coisas quando você põe totalmente a sua confiança nele, independente da situação. Você não deve servir a situação, a ocasião, o momento, a circunstância, a cena, não. Não é para isso que você tem que olhar, você tem que olhar para aquele que te chamou, para aquele que te chama, para o autor e consumador da nossa fé, é Jesus Cristo. Tá tudo errado, irmã Tânia, tá tudo diferente, tá tudo... Tá, não tô entendendo nada. Não, vai diante de Deus, o Senhor, Ele vai te coordenar. Eu não tô dando as coordenadas aqui? Pode ver, desde o começo do cultinho até agora, o Senhor tá dando coordenadas. Então você esquece a situação, esquece tudo. Só vai nas coordenadas. Vai nas coordenadas. Aí diz assim, ó, Daniel 7,14, ó. Mais um versículo do poder de Deus, demonstrando aqui o poder de Deus. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o único domínio, o seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino, o único que não será destruído. O reino de Deus, ele não é destruído. E aquele que estiver em espírito e em verdade, alicerçado, enxertado em Deus, também não é destruído. Isso é uma lei espiritual, uma lei, é um mandamento aqui, é uma afirmação. Se você está em Cristo Jesus, em espírito e em verdade, você não vai ser destruído. Essa é a palavra que Deus manda. Mas, irmã Tânia, eu não estou. O Senhor está te convidando hoje. Amém? Comece a buscar o Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Algo mais, Pai? O Senhor fala de dia 27, né? Eu não sei. De janeiro não pode ser mais. Então é 27 de fevereiro, tá? Glória a Deus, aleluias. Vários dias, né, atrás eu falava de 27, né? E eu perdi, a irmã Tânia, perdeu uma bênção no dia 27. Tinha algo que o Senhor queria me trazer no dia 27 e eu não vi. Depois hoje, né, hoje é dia 31, que eu fui ver. Aí já tinha passado, mas tudo coopera para o bem de Deus. Porque, tudo bem, filha, você perdeu no dia 27, mas eu vou trazer outra para você. Melhor do que a do dia 27, o Senhor me falou. Então, o servo de Deus nunca perde. Passa uma oportunidade, o Senhor já traz outra. Por isso que a gente tem que ficar ligado nos sinais, na direção, na dispensação da graça. Amém? Louvado e agradecido é o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Agora, Pai, nós vamos para... Agora sim, irmãos, para a primeira Reis, tá? Agora nós vamos, tá bom? Para a primeira Reis. Vamos lá. Crônicas, segunda Reis, primeira Reis, 6. Somente alguns versículos, só alguns versos. Primeira Reis 6. 6, pai? Primeira Reis 6. Então não é Primeira Reis, irmãos, espera aí. É Segunda Reis. Desculpa, Primeira Reis eu acabei de ler, né? Segunda Reis. Pra gente fechar, tá? Ixi, já tá dando aqui. Tá acabando a bateria. Vamos lá.
Segunda Reis 6. Segunda Reis 6, ó. É bem pequenininho, ó. Eliseu faz flutuar o ferro do machado. E disseram os filhos dos profetas de a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Eliseu, né? Aquele que ficou no lugar de Elias. Lembra que eu contei dessa passagem? Alguns cultos atrás? Elias, um grande homem de Deus, foi transladado num carro de fogo. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E Eliseu, que ficou, fez um pedido a Elias. Elias falou: pode fazer um pedido, se eu puder eu faço. Aí Eliseu falou assim: eu quero porção dobrada tua. Receba a porção dobrada, eu e ti, hoje. Ah, irmã Tânia, mas eu não sou nem crente ainda, então já recebe já um empurrãozinho para você começar, entendeu? Joelho no chão, clamando a Deus. Entendeu? Então, esse Eliseu que pediu unção dobrada, né, ousado, inteligente, ele fez flutuar o ferro. Porque chamaram para ir no Jordão, tudo bonitinho. Vamos no Jordão, homem de Deus. Ele foi lá para ajudar. Vamos cortar madeira, vamos. Aí nisso caiu o machado que ele estava cortando, caiu e o machado era emprestado. Aí o homem falou assim: meu Deus do céu, e agora? Caiu lá no fundo, né, do rio Jordão. Como que vai? Pois Eliseu fez o machado flutuar. Deus é um Deus de milagres. E os seus profetas também fazem milagres. Os seus profetas, em nome de Jesus, determina algo e algo tem que acontecer. Que venhamos ter porção dobrada, que venhamos ter fé em Deus. Declarar algo no mundo espiritual. E se for bom aos olhos de Deus, tudo se fará. Amém? Glórias a Deus. Até aqui, Senhor Jesus, até aqui. Então, o Senhor fala de herança, o Senhor fala de móveis, de objetos sagrados, de azeite, né? O que é azeite, irmãos? É azeite de oliva, de cozinha? Não. Choriante rasca, casa deixou de rasca. É de óleo ungido a cabeça, né? Cabeça ungida. Pessoas, homens e mulheres de Deus aqui, querido ouvinte, que aceitaram o chamado de Deus. Então, desce um óleo, espiritualmente falando, tá, irmãos? Desce um óleo do seu chamado, né? O azeite, o óleo de santificação, de transformação. O Senhor, Ele te dá um óleo, para quê? Para você ter capacidade e força, porque não é na nossa força que nós somos transformados, é na força de Deus. O Senhor vai dando as coordenadas, Ele nos dá graça para atravessar a transformação, entendeu? Para deixar algo, né? Coisas que nós fazíamos e que não venhamos mais fazer, né? De forma errada, errônea, né? Então o Senhor fala de azeite, o Senhor fala de vitórias, o Senhor fala de conquistas, de bênçãos, né? O Senhor é Deus dos montes e dos vales, Ele nos dará vitória em Cristo Jesus. Isso, Pai. Então o Senhor fala de todas essas coisas. E o Senhor pede para mim falar do testemunho que aconteceu na casa de oração do Jardim Bom Pastor na quarta-feira. E o servo de Deus que testemunhava ali nos microfones, ele disse assim, ó, glória a Deus. Na rua dele tinha uma família. E essa família
se prostrava diante dos ídolos, serviam aos ídolos. E ele cumprimentava, conversava tal com todos eles, né? Shurian de Haas, de classe, de show de Haas. E esta família sempre via o servo de Deus indo congregar. E tinha um lá de dentro dessa casa, dessa família que servia a outros deuses, se prostrava diante dos ídolos, tinha um rapaz lá nessa casa. E esse rapaz, ele era usuário de drogas. Ele usava entorpecentes, né? Drogas ilícitas. E o servo de Deus passava todo dia na frente da casa dele e tal, quando ia congregar e tal. E o servo de Deus, uma vez esse rapaz perguntou. Falou assim, o servo de Deus falou assim, esse rapaz falou assim pra ele, eu também sirvo a Deus, né? Aí o servo de Deus, com sabedoria, disse pra ele assim, tudo bem, mas você podia um dia comigo servir a Deus na minha igreja. E o rapaz falou assim, mas por que eu vou lá com você? Porque aonde eu sirvo a Deus, o servo de Deus falando pra ele, né? Pra esse rapaz, que era usuário de drogas, e a família toda servia aos deuses, servia a deuses, a ídolos, né? Glória a Deus, aleluia. Aí o servo de Deus falou assim pra ele, porque lá onde eu congrego, não tem nenhuma estátua assim na parede, não tem nada assim, você não vai ver nada. Mas assim mesmo, na boca do homem, Deus fala com a vida da gente. Aí o rapaz, né, deve ter ficado pensando, mas como assim, né? Porque as pessoas, elas são acostumadas a ver algo para poder pedir, né? E o nosso Deus, o Deus de Israel, o povo de Israel, não tem objeto, nada, né? É no próprio Deus, em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus morreu por nós. E a gente faz a petição e a gente sente a presença de Deus e realmente aquele que está atendendo o culto, Deus desce com o Espírito Santo dele e fala na boca do homem e responde a nós. No caso, o ancião, né? Quem estiver lá em cima, o ancião, o cooperador, tal, o diácono. Quem o Senhor mostrar que tem que trazer a palavra aquela noite. E aquele rapaz ficou com aquilo na cabeça, né? E o servo de Deus continuava indo congregar, e volta, e volta. E um dia esse rapaz parou ele e falou assim, eu vou com você na tua igreja. Shurian de Haas, de classe de show de Haas. Você falou pra mim, né? Que lá Deus fala na boca do homem, eu quero ouvir. Aí o servo de Deus falou assim, faz prova com Deus. Pede algo pra Deus. Em mente. E quando você chegar lá, o Senhor vai te falar, vai te responder. Ele falou, tá bom então. Então eu vou pedir um sinal pra Deus. Pede um sinal pra Deus. E Deus vai te falar esse sinal lá na casa de oração. Só guarda pra você esse sinal que você pedir. Aí ele pegou e foi. E tava um dia de chuva ainda, o irmão falou. O servo de Deus falou que tava testemunhando. E eles subiram, né? Pra ir até a casa de oração. E o irmãozinho, o servo de Deus, foi falando assim com Deus no caminho, Senhor, não fala, porque nós vamos na casa de oração pra Deus falar com nós, né? Pra nos dar direção e tal, né? Nós vamos lá pra adorá-lo e tal, mas nós queremos direção da nossa vida aqui fora, né? Tanto da espiritual como da material e de todas as áreas, né? Enquanto nós não formos arrebatados, nós temos vida normal aqui embaixo, louvado seja Deus, dentro da presença de Deus, dentro dos caminhos de Deus, né? E aí o servo de Deus falava assim, no caminho eles indo pra casa de oração. Senhor, não fala com a minha alma hoje, não fala com ninguém hoje, irmão, com nenhum irmão, com ninguém. Fala só com esse rapaz. E assim, aí o servo de Deus respondendo, testemunhando, né? Falou assim, irmãos, aquela noite eu não entendi nada da palavra, o servo de Deus não entendeu nada da palavra, não entendia o hino, não entendia nada. Porque ele não tinha pedido, que não precisava falar com a alma dele, precisava falar com aquele rapaz, que tinha pedido um sinal. Aí, terminou o culto, louvado seja Deus, eles foram embora. E o servo de Deus falou assim, aí, o Senhor falou com a tua alma? Aí aquele rapaz falou assim, você pediu um sinal para Deus e o Senhor te deu um sinal? Aí aquele rapaz falou assim pro servo de Deus, sim, eu pedi um sinal para Deus. E ele me deu. Eu falei assim para Deus, Senhor,
Deus, se o senhor tá nessa casa, se o senhor fala na boca do homem mesmo, fala pro teu servo lá, o teu servo lá no púlpito, falar assim, 1, 2, 3, eu te amo, uma coisa assim, eu quero você, uma coisa assim, né? Eu quero que você me sirva, uma coisa assim. E lá no púlpito, Shurian de Haas, de classe de Show de Haas, aquele homem pregando deu um sinal para aquele rapaz que não tinha falado para ninguém o sinal que ele tinha pedido para Deus. Lá do púlpito saiu você disse que você quer um sinal de Deus e o Senhor te fala assim, por essa palavra, o sinal que você pede. 1, 2, 3, eu te amo, eu quero que você me sirva. E aí o rapaz falou assim, se o Senhor me der esse sinal, nunca mais eu saio dessa casa de oração. E até hoje, diz o servo de Deus, que aquele rapaz não saiu mais dos pés de Cristo, ele foi liberto das drogas. A sua família, né, os seus irmãos, todos que serviam a ídolos, todos foram transformados, todos Deus trouxe para a graça maravilhosa, né? E todos estão glorificando e servindo a Deus na casa de oração. E o Senhor me pediu para trazer esse testemunho. Peça um sinal para Deus. Vá à casa de oração. Como este rapaz, que era usuário de entorpecentes, disse. Eu era usuário de entorpecente. E ele disse para Deus, se o Senhor disser algo, 1, 2, 3, eu te amo, eu quero que você me sirva nessa terra, e eu vou falar na boca do homem, eu nunca mais saio da casa de oração. Peça um sinal para Deus, vá na casa de oração, e o Senhor falará contigo na boca do homem. É a boca do homem que fala as palavras, mas quem põe as palavras é o próprio Deus. Lá não tem nada na parede, só tem o nome do Senhor Jesus, você pode olhar aqui, tudo em nome do Senhor Jesus. E Deus fala na boca do homem. E o Senhor pede para mim falar mais um. Que este mesmo rapaz, esta parte ainda. Este mesmo rapaz. Quando ele começou a fazer amizade com esse rapaz, para com que esse rapaz fosse na casa de oração, porque esse rapaz se aproximava dele. Via ele indo para a casa de oração. Existia uma vontade na coração desse rapaz, só que esse rapaz ele tinha, né, dúvidas, diz o servo de Deus, né? E teve uma vez que o servo de Deus chamou ele, o servo de Deus chamou, porque ainda não era a hora. É na hora que o rapaz falou com ele, porque Deus já estava preparando o rapaz. E o servo de Deus atravessou, entrou primeiro, queria trazer o rapaz de a todo custo. Né? Porque às vezes a gente quer isso, né? Mas não é, na força de Deus. É no Espírito Santo, não é na nossa vontade, é na hora de Deus. É na hora que Deus fala com aquela alma. E o servo de Deus chamou ele para congregar, né? Antes desse dia acontecer, desse dia do sinal. E o servo de Deus, e o rapaz falou assim, eu vou sim. Aí o rapaz falou assim, aí o servo de Deus falou assim, então vamos lá em casa, né? Na hora que der o culto, a gente vai. E o rapaz falou assim, tá bom então. Aí ficaram lá conversando até da hora do culto, porque ainda era cedo para ir no culto. Só que aí o servo de Deus foi na padaria buscar pão e leite. Glória a Deus, aleluia. Para eles tomarem um café e depois se congregar. E aí o servo de Deus falou assim para ele, fica aqui em casa que eu vou ali buscar pão, leite e já volto já pra gente congregar. O servo de Deus falou que foi voado na padaria para voltar. Quando o servo de Deus voltou, esse rapaz já estava cheio de pessoas lá, rapazes, amigos dele, chamou para dentro da casa do servo de Deus pra usar droga, já estavam todos usando droga, usando lá as drogas ilícitas. Aí o servo de Deus ficou bravo. Falou assim, mas por quê? Eu só fui buscar o pão rapidinho, a gente não pode piscar os olhos. Então o que o Senhor quis dizer nesse testemunho, o irmãozinho mesmo, né? O servo de Deus ali falando, porque é na hora de Deus. Cuidado quem você coloca dentro da tua casa,
porque você achava que era a hora dele ir, você põe dentro da tua casa e ele vai fazer coisa errada dentro da tua casa. É na hora que Deus chamar. Aí você vai entender. Quando Deus falar com a alma dele, você esteja com um bom testemunho. O servo de Deus, né? Deus falando pro servo de Deus, tenha um bom testemunho. Você tá indo pra casa de oração, voltando, aquele rapaz tá te observando. Aí ele fala com Deus, e na hora certa Deus fala com ele, e o próprio rapaz veio até o irmão, até o servo de Deus. Não precisou o irmão ficar chamando ele. Na hora certa, o rapaz veio. Porque quando o irmão quis levar ele, e a hora errada, pra casa de oração, o que aconteceu? Indo o irmão, além de levar pra casa dele, quis levar pra casa de oração, ele levou pra casa dele. E o rapaz, ainda não preparado, o que aconteceu? Usou droga dentro da casa dele. Ainda chamou outras pessoas para usar droga lá dentro. Então o Senhor fala por essa palavra, cuidado quem você põe dentro da tua casa. Cuidado. Fale da palavra de Deus, mas deixa Deus fazer a obra. Não somos nós que fazemos a obra, é o próprio Deus. É o próprio Deus, é o Deus que fala. E na hora certa, o rapaz, a pessoa que você está orando, tá? Quem você gostaria que estivesse, a alma que precisa ir, se for você que vai levar ela, a pessoa vai chegar até você e vai falar assim, ai, eu posso ir lá na tua casa de oração? Com você? Um irmão, um familiar, entendeu? Um amigo, uma pessoa que você gostaria que estivesse ali com você. Deus, ele faz a obra. Nós, com bom testemunho e de olho nos sinais, né? Na movimentação das coisas. E o Senhor faz a obra. E no dia certo, aquele rapaz pediu para ir, pediu um sinal para Deus, Deus mostrou do jeitinho que o rapaz pediu. Aquele rapaz nunca mais saiu da casa de oração. Ainda o Senhor chamou toda a família dele. E está hoje lá, glorificando a Deus. Então, que venhamos entender que tem a hora certa. Mas nós, servos de Deus, nunca deixar por um dia falar do amor de Jesus a essas pessoas. Porque quando você está falando do amor de Jesus para essas pessoas, das maravilhas que Deus faz, da direção que Deus dá, aquela alma ela não se perde. Porque por um instante que se o irmão não tivesse saído de perto dele, talvez ele teria ido para a casa de oração. Mas o irmão quis fazer um agrado para ele. Peraí que eu vou buscar um pão, um leite, um negocinho pra gente comer antes de ir pra casa de oração. Antes os dois tivessem ido com fome. Mas não era a hora. É isso que o Senhor quis mostrar para aquele servo de Deus, que testemunhou. E mostra para mim e para ti hoje. Você quer servir a Deus? Peça a Deus que Deus vai te direcionar. Se você está querendo buscar Deus. Ser encaminhado por uma pessoa. Peça a Deus para te dar sinal. Para você chegar nessa pessoa, para você ir até a casa de oração. Nós não precisamos de ninguém para ir à casa de oração, é simplesmente irmos. Mas se quer ir com alguém, pode pedir para Deus. Deus ele vai te direcionar uma pessoa para ir contigo. Louvado seja Deus. Não se aparte de pessoas que sirvam a Deus, que falam do amor de Deus, para você não errar, para você errar menos. E nós, servos de Deus, não deixamos de falar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Para quê? Porque essas pessoas, elas não errem, não caiam. Venhamos falar todos os dias do evangelho. Porque por um instante, aquele rapaz já voltou a usar droga. Ainda chamou outras pessoas. Não deixemos as almas. Cuidemos dela. Mesmo de longe, com a palavra de Deus. E assim, através do nosso testemunho, através do que Deus coloca em nossos corações, o Senhor vai tratando aquela pessoa, vai direcionando aquela pessoa, vai levando ela até chegar o momento dela ir para a casa de oração. E o Senhor me mostrou algo também hoje, irmãos. Eu estava orando antes de entregar essa palavra. Já está 1h10, não tem jeito. Não tem jeito, irmãos. Eu estava orando, me preparando para trazer a palavra. Orando, irmãos. Clamando a Deus a palavra. Pai, me direciona a palavra. Pai, me direciona todo o santo culto. Que tudo que eu falei, irmãos, tudo foi direcionado por Deus. E de repente, irmãos, eu orando ali de olho fechado, sabe? Clamando a Deus. Veio um clarão assim no meu celular, muito forte, uma notificação. E eu vi que era uma escola, eu falei, ai meu pai, dá licença aqui pra mim, será alguma coisa da Gabriela, sabe? Alguma coisa assim, importante. Aí era uma escola técnica com o nome de
Eu até marquei aqui, não marquei, Jesus? Ai, não marquei, Pai. Não marquei. Mas o nome da escola, acho que era São Carlos, louvado seja Deus, São Carlos. E eu arrastei assim pra cima, São Carlos, é porque tá no meu celular, não dá pra mim ver. Não tá nesse daqui que eu tô na minha mão. O nome da escola era São Carlos e a escola é ETEC São Carlos. Carlos Campos, isso, uma ETEC em São Paulo. Aí eu arrastei assim e falei, mas é isso, né? Isso apareceu no meu celular, irmãos. Eu falei assim, eu não fiz nenhuma inscrição, minha filha não fez nenhuma inscrição. O Senhor tem alguma coisa aqui dos últimos cultos, né? Pode perceber que o Senhor tem mostrado e tá tudo dentro da casa de oração, foram dados esses nomes de Carlos. Carlos, Carlão. Agora essa escola apareceu assim no meu celular, eu orando antes de entregar essa palavra e estava escrito, pode olhar. Existe a escola ETEC. Ai, como que é mesmo que eu falei? ETEC Carlos, né? A outra palavra. Carlos eu sei que tem. A outra palavra. Carlos Campos, ETEC Carlos Campos, é uma escola técnica de São Paulo. Aí eu rastei assim pra cima no Brás. Alguém precisa ir no Brás. Sábado, louvado seja Deus. Tudo direção de Deus, irmãos. Diante de Deus. Eu vi isso e o Senhor deu essa ministração, essa direção no meu coração. Tem alguém aqui que precisa ir no Brás. Sábado tem batismo no Brás, às 18 horas. Procure, se você não sabe o endereço da casa de oração, né? Que no caso é a Congregação Cristã do Brasil, o ministério que eu estou hoje. Então eu posso falar aqui a respeito de batismo. Congregação Cristã do Brasil, no Brás, é só pedir, né? No Google traz o endereço certinho. Tem batismo esse sábado, às 18 horas, né? Hoje é dia 31, amanhã, dia 1º de fevereiro. Lembra que falou? Restaurar o templo. Vá. Não precisa se batizar. Assista um batismo. Não precisa se batizar. O Senhor vai falar com a tua alma lá. Foi dia 25, né? Rio Grande da Serra. Agora tem no Brás. Amém? O Senhor está chamando alguém aqui para ir no Brás. Amém? Até aqui, Jesus. Até aqui, irmãos. Essa foi a palavra. Deus seja louvado. Agora nós vamos fazer uma oração rapidinho. Tomara que não acabe a bateria, né? O Senhor sabe de todas as coisas. E assim entregarei. Foi entregue a palavra. E a irmã volta no próximo culto. Vamos lá, de joelhos dobrados. Amém? Pai, em nome de Jesus. Ai, o copo. Não sei como que não virou. Vamos lá, irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença santa mais uma vez, Senhor, de joelhos dobrados, em posição de humilhação, Pai. Para te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor esteve comigo, o Senhor esteve conosco. Que eu venha diminuir, Pai, e o Senhor venha crescer. Toda a responsabilidade, Senhor, desta palavra, Pai, dada por ti, Senhor Jesus, dada por ti, meu Senhor. E a irmã Tânia foi um instrumento vivo para entregar, ministrar a tua santa e bendita palavra, os sinais, a direção, os testemunhos, louvado seja Deus, e até mesmo, Senhor, as profecias, Pai. Louvado seja Deus. Portanto, Senhor, vá em encontro, Senhor, aos corações, às almas, aos endereços certos, Pai. Tudo para a honra e glória do seu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Derruba o arco dos valentes, Senhor, toda obra do inimigo, de Satanás, caia por terra, Senhor. Sexta-feira, dia, Senhor, de renovar trabalhos, Pai, espirituais e encruzilhadas, Pai. Eu anulo, eu repreendo, eu distirpo, Senhor, em nome, na autoridade que há no nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Declaro, profetizo e afirmo a vitória, que há também, Senhor, no seu nome, na autoridade máxima, que é o seu nome, Senhor Jesus. E todo aquele que bate na sua porta, Pai, na porta da misericórdia, a porta se abre. Todo aquele que pede em ti, recebe. Todo aquele que busca de ti, encontra, Senhor, não porque merecemos, pois somos pequenos e o Senhor é grande, Pai. Misericordioso, caridoso e poderoso, Pai. Tu és a minha rocha, a nossa fortaleza, socorro, Pai, bem presente na hora da angústia. Braço estendido, braço forte, Senhor, o Deus Sabaó, que peleja as nossas guerras aonde não podemos, nos lugares aonde nós não podemos, Senhor. Vá, Pai, em nome de Jesus, por misericórdia e por caridade.
Tudo que liguei na terra seja ligado no céu. Tudo para a honra e glória do seu nome, Senhor. E que seja feita a sua vontade, Pai. Que haja salvação, libertação, purificação, Senhor. Que a sua palavra venha entrar nos corações, Pai. E fazer o efeito, Senhor, que eu apraz. Tudo que eu liguei na terra seja ligado nos céus. Tudo para a honra e glória do seu nome. Que seja feita a sua vontade, mediante a sua palavra, em nome de Jesus, seu Filho amado, que é vivo e reina eternamente. Amém, irmão? Amém, querido ouvinte? Muito bem, irmãos. Agora a irmã Tânia vai. Daqui a pouco eu volto para fazer outro culto. Eu vou carregar um pouco o celular e já volto, porque tem ainda uma palavra para ser ministrada aos nossos corações, ao meu e ao seu coração, do meu irmão em Cristo e também do querido ouvinte. Amém? A santa paz de Deus a todos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus.